O indicador Dividend Yield é um dos mais utilizados aí por aqueles investidores que buscam empresas na bolsa de valores com o objetivo de geração de renda, receber os dividendos dessas empresas, né? Mas o que você precisa saber é que existem várias pegadinhas por trás do indicador Dividend Yield e muitas pessoas erram na escolha por não conhecer essas pegadinhas. Mas fique tranquilo porque hoje eu vou revelar todas elas para vocês. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, um canal feito aqui para ajudar você a se tornar um investidor, se aposentar com a Bolsa de Valores e viver da renda dos seus investimentos. Então hoje nós vamos falar desse indicador tão famoso aí, mas que comumente os investidores iniciantes estão interpretando eles da forma errada. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela como ele se forma e algumas pegadinhas. Mas antes, eu preciso tomar um pouquinho do seu tempo e pedir para você deixar o like aqui, porque é a única forma de YouTube entender que esse vídeo é bom e mostrar para mais pessoas. Então, deixa seu like aqui para me ajudar. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Também te convido a baixar o meu e-book gratuito que eu deixei aqui na descrição do vídeo, o link. Só baixar e tem muito conhecimento lá sobre a estratégia 500 Pratas. Olha só, vamos falar então sobre o indicador Dividend Yield. Primeiro, se você nunca ouviu falar nesse indicador, ele mede o quanto uma ação está pagando de dividendos em relação ao preço que ela é negociada. Então, basicamente assim, ó, imagine que tem uma empresa lá no mercado que ela está negociando a R$10. O preço da ação, R$10. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, 9,50, 10,50, mas está ali próximo de R$10. Bom, e aí a gente faz uma soma de todos os dividendos, proventos, juros sobre capital próprio que essa empresa pagou no último ano. Vamos considerar aqui que ela pagou R$1, somando todos os proventos, dividendos, juros sobre capital próprio que ela pagou no último ano, nos últimos 12 meses. Então quando eu pego esse R$1 e divido por 10, que é o preço que a ação está negociando, eu chego em quanto? Eu chego em 10%. Logo eu descobri que esse Dividend Yield é de 10%. Ou seja, a empresa ela paga em dividendos 10% do valor que ela é negociada no mercado. Se essa empresa distribuísse R$2 de dividendos, então R$2 é quantos por cento de 10? É 20. Então ela teria um Dividend Yield de 20%. É claro que para o investidor de renda variável é excelente quando a gente pega um Dividend Yield muito alto, né? Então imagina, eu invisto em uma ação que ela está negociando a R$10 e ela me dá um Dividend Yield de 20%, ou seja, todos os anos eu vou receber R$2 de volta. Basicamente, em 5 anos aí, eu já vou ter todo o capital investido retornado. Dali para frente, o que vier é lucro, né? Então é por isso que nós, que somos investidores aí de renda variável, que buscamos dividendos, buscamos uma renda passiva na Bolsa de Valores, é interessante que o Dividend Yield seja alto sim. Porém, o número do Dividend Yield que a gente vê lá quando vai analisar a empresa, de forma isolada ele não quer dizer muita coisa, porque ele pode estar mascarado de várias formas. Vem aqui comigo para a tela que eu vou fazer alguns exercícios aqui para você entender como ele é formado, o Dividend Yield, e como ele pode te enganar diversas vezes. Dá uma olhada aqui. Olha só, então aqui basicamente eu criei uma tabelinha rápida e eu formei esse indicador. Então, ó, dividendos e juros sobre capital próprio pago no último ano. Então, nos últimos 12 meses, vamos partir do nosso primeiro exemplo aqui, que a empresa ela pagou R$1 somando todos os dividendos. Qual é o preço dessa ação negociada hoje no mercado? 10. Então, o indicador Dividend Yield é 10%. Agora, vamos começar a trabalhar com os fatores para você começar a entender as variações. Partimos do princípio que o preço sobe, tá? A empresa está se tornando mais cara. Então, de 10, isso aqui foi para R$12. O que aconteceu? O Dividend Yield caiu para 8%. Então aqui você já aprendeu que quando o preço da ação sobe, o Dividend Yield cai, inversamente proporcional. Agora lá em cima, vamos imaginar que essa empresa continuou evoluindo e ela conseguiu distribuir no último ano R$1,50 por ação. Então 1,5. O que aconteceu? O Dividend Yield subiu. Quando estava em R$1, o Dividend Yield estava em 8. Subiu para 1,50, o Dividend Yield foi para 13. Então eu aprendi duas coisas aqui. Se os dividendos sobem, o indicador Dividend Yield sobe também. Então eu sei que empresas que têm Dividend Yield alto significa que estão pagando muito dividendo. Ou se o preço da ação cai, olha só, está em 12, eu vou botar para 10. Caiu o preço. O Dividend Yield foi de 13 para 15.
Então eu já sei também que se o preço da ação cair, o dividend yield sobe. Pagamento de dividendo subiu, o dividend yield sobe. Preço da ação caiu, o dividend yield sobe. O contrário também é verdadeiro. Agora olha só, você precisa entender uma coisa muito importante para não cair na pegadinha. Eu vou escrever aqui, ó. Esse indicador reflete o passado. Esse indicador reflete o passado. Por quê? Dividendos e juros sobre capital próprio pago no último ano. Então ele reflete os últimos 12 meses. Ótimo, só isso. 15% de dividend yield refletindo os últimos 12 meses. E daqui para frente? Como vai ser? Vamos fazer algumas simulações. Eu vou pegar um caso de uma empresa que ela não paga tanto. Imagine que essa empresa aqui, ela estava em R$30. Aí você olha dividend yield de 5, que não é ruim. É bom um dividend yield de 5. Por que ela está com esse dividend yield? Porque no último ano ela pagou R$1,50 e o preço da ação é 30, então por isso que está 5. Agora olha só, vamos começar a refletir aqui. Imagine que o setor que essa empresa está já não é mais o mesmo. A empresa, aconteceu algumas coisas dentro da empresa, a concorrência bateu, que ela deixou de ter os fundamentos que ela tinha. Quer um exemplo clássico? A Cielo. A Cielo era mais ou menos isso aqui, ó, negociado perto de R$30, pagando R$1,50 de dividendos, o dividend yield dela era perto de 5. Aí o que aconteceu? A concorrência chegou, a empresa começou a apertar as suas margens, reduzir receita, reduzir lucro, e as expectativas para o cenário daquele mercado é que a concorrência continuasse aumentando e as coisas continuassem ficando mais difícil ainda para a empresa. Então, o mercado, como não é bobo nem nada, o que ele fez? Ele percebeu isso e começou a pagar menos pela Cielo. As pessoas começaram a pular fora. Então, o preço dela caiu de repente para R$20. Porém, o que aconteceu com os dividendos pagos no último ano? Nada. Já foi pago, está registrado. No último ano, ela pagou R$1,50 e o mercado derrubou para 20. Então, veja que o mercado está enxergando para o futuro que a coisa não vai ficar muito boa. Mas o indicador dividend yield está subindo, parecendo ser uma coisa boa. Olha, a Cielo pagava 5%, agora está pagando 8%. Não é que ela está pagando 8%, continua 1,50. O mercado que já não acredita mais na empresa e derrubou para 20. O mercado estava certo e os dividendos dela agora caiu para 1,30. Beleza, voltou para 7. O mercado não gostou da redução de dividendos, resultados, continuou derrubando o preço dela e derrubou lá para 12. O dividend yield dela chegou em 11. Quem analisa só o indicador dividend yield está entendendo o quê? Caramba, se ela não para de melhorar. Começou com 5, foi para 8, agora já está em 11 o dividend yield. Vou comprar. Está olhando o passado. O mercado está enxergando que ela não é mais aquilo tudo e está derrubando o preço. O mercado foi lá e derrubou para 7. O dividend yield dela foi para 19. Se você fizer um filtro de indicador dividend yield, uma das melhores vai aparecer como a empresa do exemplo aqui, que eu estou comparando com Cielo. Porque 19 é acima do mercado. Mas tem um porém, eu estou explicando a evolução aqui para você. Beleza, agora vamos partir do princípio que mudou o jogo, tá? Primeiro, passou um tempo, corrigiu e esse dividend yield aqui foi para 80 centavos. Então, 0,8 caiu para 11, ainda tá bom, mas já está mais dentro do mercado. Essa empresa virou jogo. Ela mostrou que ela vai conseguir concorrer com o mercado, começou a melhorar as margens, começou a melhorar os seus fundamentos. E o mercado, como não é bobo, mais uma vez ele corrige e joga esse preço dessa ação para 20. Quando você olha só o dividend yield, você vê que ele caiu para 4. Isso não é legal, né? Poxa, eu não vou investir nessa ação porque só paga 4% de dividend yield. Mas paga 4 por quê? Porque o mercado tirou o preço dessa ação de 7 e jogou para 20. Porque entende que o negócio está ficando bom para essa empresa. E se está ficando bom, esses 80 centavos que foram pagos no último ano não vão ficar em 80 centavos e provavelmente eles vão subir para 1,50 novamente. E quando subir para 1,50, o dividend yield vai para 8%. Então, gente, eu te pergunto aqui, deixa aqui nos comentários se você conseguia enxergar isso aqui quando analisava o dividend yield. Porque eu sei que muita gente simplesmente olha o indicador e não sabe fazer essas comparações. Agora, olha só, eu vou deixar uma lição aqui para você, como é a forma correta de você interpretar. Você precisa olhar o dividend yield para entender o passado, porque ele só mostra o passado. Agora, você precisa tentar entender
o futuro daquela empresa para saber qual será o dividend yield projetado dessa empresa. Então, por exemplo, dentro desse cenário aqui, ó, que eu tenho aqui, uma empresa que pagou R$ 1,50 no último ano, que está com R$ 20 a sua cotação e o dividend yield dela é 8%. Qual é a perspectiva para essa empresa para o futuro? Você estudou, viu os fundamentos, estudou o mercado, viu os projetos da empresa, viu a dívida da empresa, tudo isso. Diante disso, você imagina que a empresa ela vai conseguir aumentar o pagamento de dividendos ou não? Leandro, eu acho que ela vai conseguir aumentar. Para quanto? Olha, talvez para uns 2. Tudo bem, então você joga aqui, ó. Projetado é o 2. E qual é o preço dessa ação? Está em 20. Provavelmente o mercado não vai deixar em 20, né? Porque viu que a empresa está melhorando, os dividendos estão subindo, mas só o fato de ela ter os dividendos projetados serem para cima, o dividend yield já subiu. Ah, Leandro, acho que ela vai para 25. Tudo bem, então a gente joga 25, ela vai continuar com 8%. Mas você usa o dividend yield para entender o que foi até aqui. Agora, daqui para frente é outra história. E tem outra coisa que pode acontecer. Quando uma empresa ela vende uma parte dela, ela descapitaliza, ela desinveste, ela pode distribuir esse desinvestimento com os acionistas. Então imagine que essa empresa aqui, ó, do nosso exemplo, ela vendeu uma parte dela lá. Vendeu uma fábrica, vendeu algumas máquinas, vendeu um imóvel dela. Esse dinheiro foi para o caixa e ela resolveu distribuir para os acionistas. É um dividendo não recorrente. E talvez no último ano, essa distribuição jogue isso aqui lá para R$5. Aí quando você olha, caramba, 20% de dividend yield. Mas o que eu sei? Esses R$5 não vai mais acontecer. Só aconteceu porque a empresa ela vendeu uma parte do capital dela, ela desinvestiu. E ainda ela vai ter menos lucro ainda, porque ela está desinvestindo, então talvez no próximo ano ela vai distribuir só R$1, e aí cai para 4% novamente. Ou seja, você nunca vai olhar só o dividend yield de forma isolada, você precisa também olhar a origem dos dividendos, da onde veio de lucro, veio de um desinvestimento da empresa, da onde veio esse dinheiro? E outra, será que ele vai se manter? Beleza? Você tem que olhar isso. E baseado em tudo isso é que o preço da ação vai se formando. Então você precisa entender o preço da ação, entender o dividendo pago e aí você vai ver se faz sentido aquele dividend yield que está sendo apresentado pela empresa. Espero que você tenha evoluído nessa aula de como analisar um dividendo. Se foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho ali, porque você vai ser notificado sempre que eu colocar novos vídeos e eu te vejo na próxima aula. Fui!